Mas vamos lá. As Escrituras, elas nos mostram, elas nos revelam estas características de Deus. Vamos dar uma passeada pelas Escrituras para entender um pouco mais do fato de serem três pessoas distintas e mesmo assim elas fazem parte do mesmo Deus, né? Deus Pai profere palavras criadoras, Deus Filho, ele executa a palavra, e o Espírito Santo, ele se move sustentando. E aí tem uma parte muito linda na tradução desse texto, onde faz a alusão de que o Espírito Santo como que estivesse dando a existência ou chocando no sentido de chocar mesmo, no sentido de como que chocar um ovo, né? Ele estava ali executando, pairando sobre as águas e fazendo o papel de gerar esta criação. Vamos aos textos que falam sobre isso, que executam os decretos da criação. E nós temos lá no Evangelho do Apóstolo João, livro de João, capítulo 1. João é o quarto Evangelho. João capítulo 1, verso 3. Ele fala de Jesus assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Nada do que existe teria sido, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Aí vê-se o papel fundamental de Jesus na criação. Vamos ver a tradução na linguagem de hoje? Como é que a Bíblia fala na linguagem de hoje sobre isso? Aqui também é muito lindo. E aí, onde João, na NTLH, ele já fala de a palavra. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. Ou seja, aí Jesus está sendo colocado já como a palavra, é o verbo de Deus. Vamos lá então ver o texto que está em 1 Coríntios 8, 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 6. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Vamos ver na NTLH como é que o apóstolo Paulo é traduzido aqui. 1 Coríntios 8, verso 6. Porém, para nós, existe somente um Deus, o Pai, Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos, e existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. Amém, irmãos? Continuando, Colossenses 1, verso 16. Vamos ali, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses 1, 16. Pois nele, Jesus,
foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Vamos ler Colossenses 1:15. Vamos um versículo antes. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Na nossa versão, vamos de novo em Colossenses 1:16, na NTLH. Pois por meio dele, vamos de novo no 15, né? Ele é o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, ou seja, ele é Deus, ele não é criado. Pois por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra. Veja as duas pessoas agindo. Por meio dele, verso 16, Deus criou tudo, no céu e na terra. Então Deus, através do Filho, criou no céu e na terra, tanto que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais. Então Jesus está ali diante de todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele, para ele, Deus criou todo o universo. Aí se vê a Trindade se objetivando na criação do universo. Certo, meus irmãos? Vamos ver Hebreus 1. O livro de Hebreus, logo à frente. Hebreus 1, verso 2. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Então, o autor de Hebreus aqui, novamente, menciona que por meio dele foi feito todo o universo. Gosto de ver outra tradução, vamos ver a NTLH. Que é bem simplesinha, uma linguagem Hebreus 1:2. Em Hebreus 1:2. Mas nesses últimos tempos, ele nos falou por meio do seu Filho. Foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio dele que Deus criou o universo. Olha que lindo. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa, e depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu do lado direito do Deus Todo-Poderoso. Aqui os versos seguintes de Hebreus 1. Amém, meus irmãos? No sentido mais amplo, quando se fala de criação, quando se fala, perdão pelos meus movimentos, quando se fala de criação, vamos voltar lá em Gênesis, lá no livro de Gênesis. Gênesis 1, verso 2, quando fala que a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo,
E o Espírito de Deus, aí a pessoa do Espírito Santo, né? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E esse movia sobre a face das águas, aí já dá o sentido de estar pairando e interagindo com a criação, como aquela expressão do chocando a própria criação, né? Vamos ver aqui então em Salmo 33, no Salmos 33, verso 6. Salmo 33, verso 6. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Então, mediante a palavra, que é o verbo, né? O verbo, a palavra, é Cristo, foram criados os céus, os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Eu vou ver esse texto também na tradução na linguagem de hoje, para não perdermos aqui nada. Salmo 33, verso 6. Por meio de sua palavra o Senhor fez os céus, pela sua ordem ele criou o sol, a lua e as estrelas. Pela sua ordem criou. Aí nós vamos ainda ver, nós estamos falando aqui de criação, além da criação e do relacionamento com o homem, nós temos muito claro o papel distinto de Jesus na obra da redenção do homem. Desde a eternidade, Deus não foi pego de surpresa. Desde a eternidade, Deus já tinha um plano para nós, já tinha um plano para a nossa redenção. E Jesus, ele é o ícone desse plano, né? Existe um papel distinto na redenção. Em João 3,16, um texto muito conhecido, conhecidíssimo, está escrito que Deus amou o mundo. Vamos lá, em João 3,16. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esse texto tão conhecido na linguagem de hoje fica assim: porque Deus amou o mundo tanto, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. São palavras do próprio Jesus, no momento em que ele estava se encontrando com Nicodemos.